Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Bom dia, que a paz e a graça de Jesus seja com você, amém? Eu me chamo Danilo Leão e sou seu companheiro de estudo da lição da Escola Sabatina nessa semana. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, e o tema da nossa lição de hoje é Quem é o Maior? Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar a você de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela nossa mensagem. Antes de iniciarmos, vamos fechar os olhos e fazermos uma breve oração? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a bênção e companhia do Teu Espírito para que possamos entender a lição de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 30 até o versículo 41, nós lemos o seguinte. E tendo partido dali, passava pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que há de diferente nessa segunda predição que Jesus faz de sua morte em relação à primeira? E sobre o que os discípulos estavam discutindo no caminho e qual foi a instrução que Jesus deu a eles? Na primeira predição que Jesus faz de sua morte e ressurreição, ele indica que muitos o rejeitariam. Já na segunda predição, Cristo indica que seria traído e entregue por um dos seus. Apesar de ele não mencionar aqui o nome de quem seria o traidor, o autor de Marcos já sabia bem, pois lá no capítulo 3 já é indicado Judas Iscariotes como sendo o traidor. É curioso observar que os discípulos não demonstram interesse em saber mais detalhes acerca das palavras de Jesus quando ele indicava ali que era necessário que fosse morto e ressuscitaria. Os discípulos, eles demonstram menos interesse do que na primeira vez que Jesus faz essa menção. Afinal de contas, notícias indesejáveis não geram muita discussão. Observe que em Marcos capítulo 8, verso 27, Jesus está mais ao norte do Mar da Galileia. Já em Marcos capítulo 9, no verso 30, Jesus está passando pela Galileia. E quando você observa o verso 33, Jesus está passando por Cafarnaum. Ou seja, ele está descendo do norte para o sul. Durante essa jornada, nota-se que em algum momento os discípulos ficam um pouco atrás e começam a discutir entre si. Quando eles finalmente chegam em casa, Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Provavelmente os discípulos se sentiram incomodados com a pergunta de Jesus, quase que como uma criança quando é pega de surpresa fazendo alguma coisa errada. O texto bíblico menciona que eles ficaram em silêncio. Jesus sabia do que eles estavam falando. Passa então a ensiná-los acerca dos princípios do seu reino. Aquele que quer ser o maior ou o primeiro, esse deve ser o servo
de todos. Cristo então pega uma criança, coloca ali no meio de todos eles. Provavelmente a criança ficou um pouco intimidada, então Jesus toma aquela criança em seus braços e começa a ensinar: aquele que receber uma criança como esta, em meu nome, é como se me estivesse recebendo, e aquele que me recebe está recebendo aquele que me enviou. O texto bíblico também menciona que João faz uma pergunta a Jesus. Ele menciona ao mestre um fato em que viram alguém pregando em nome de Jesus, mas que não fazia parte dos seguidores de Cristo. João então menciona que eles repreenderam a esse homem, mas Jesus fala: quem não é contra nós é a favor de nós. Não repreendam a ninguém, pois ninguém pode fazer milagres em meu nome e depois falar contra mim. Com isso, aqueles que derem nem que seja um copo de água a vocês, em meu nome, de modo algum deixarão de receber o seu galardão. Em outras palavras, Jesus está mencionando aqui que mesmo um simples gesto em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que fazem a vontade de Deus e que pregam a mensagem de Jesus, não serão despercebidos pelo céu. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta a você. A ideia de grandeza na Bíblia e no reino de Deus é diferente da ideia de grandeza que o mundo tem? E qual das duas você tem buscado?